Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos os ouvintes da palavra do dia. A palavra de Deus, inefável, inerrante, inspirada. A palavra do Senhor nesta manhã está em Tiago 13. Diz assim: permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo ou vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em roda por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveita aos que eles a entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora do arraial. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus louvores em sacrifício, isto é, o fruto dos lábios, que confessa o seu nome. Não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu, mais depressa, vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, a qual seja glória para todos sempre. Amém. Eu rogo, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviamente foi escrito. Glória a Deus, os italianos vos saudam, a graça seja com todos. Ai, que lindo, né, meus amados irmãos? Graças a Deus por Ele ter nos acordado nessa manhã preciosa. Que bênção, né? Um novo dia aí, anunciando oportunidade.
E a nossa alma fica muito feliz, muito alegre quando a gente parte para as coisas de Deus, né? Como é gostoso. Meu Deus, não vi a hora de levantar para mim poder estar lendo a palavra. Minha alma já estava me chamando, né? Levanta, levanta, né? Glória a Deus. E às vezes eu fico meditando, o que será que o Senhor Jesus vai falar com a gente hoje, né? Através da sua palavra. E inclinar o ouvido para as coisas de Deus, a gente acaba ouvindo mesmo a voz do Senhor, né? E a gente leu que Paulo escreveu aos Hebreus. Ele escreveu, gente, exortando e falou assim para que eles viessem suportar a palavra dessa exortação. Porque, gente, o que vê a pessoa não suportar é a exortação, né? Se for assim uma palavra de elogio, de incentivo, e falando assim coisas boas, né? A gente não liga muito, não. Mas falou de exortação, meu Deus. É como diz o ditado, né? É mexer no vespeiro, né? Glória a Deus, mas bem-aventurado aquele que é exortado, né? E aceita a exortação, porque cresce e aprende, né? Aprende. No decorrer da minha vida, da minha carreira espiritual, ai, quanta disciplina eu já levei, quanta exortação. E eu achava que era um absurdo, que eu já sabia de tudo, né? Mas a gente cresce quando a gente aceita a disciplina. A gente amadurece, né? Quando for repreendido pelo Senhor, nós não deveríamos, assim, sabe? Não deveríamos reagir com rebeldia, mas sim reagir com mansidão, né? Aceitar a exortação. Paulo falou assim, olha, irmãos, eu gostaria muito que vocês suportassem, eu rogo para vocês aceitar essa exortação, eu rogo, eu peço muito que vocês suportem a exortação que eu estou mandando aí para vocês. Bom, a exortação começando ali, gente, para a gente lembrar dos presos, como se a gente tivesse preso com eles. Tá entendendo? Lembrar dos presos como se a gente estivesse lá com eles. Ah, mas né? Eles estão lá porque merecem, né? Verdade? Eles estão lá porque matou, fez tanta coisa errada, roubaram, né? Outros deixaram de pagar pensão alimentícia, tantas outras coisas, né? Quantos pecados? Eles cometeram pecados graves, porque senão não estaria lá, né? Não é verdade? Gente, mas a palavra do Senhor está falando aqui para a gente lembrar deles, como se estivesse lá com eles. Como se a gente fosse o preso, para se colocar no lugar deles. Já começou aí falando assim, né? Para a gente lembrar dos presos. E também lembrar das pessoas maltratadas, como se a gente fosse a pessoa. É para se colocar no lugar do maltratado. Eu vejo assim que o Senhor está falando para a gente se colocar no lugar do próximo, né? Sempre colocar no lugar, né? Às vezes, eu falo assim, eu não gosto de colocar no lugar de certas pessoas em certas situações, porque é muito forte e eu não suportaria, né?
Meu Deus, tem coisa que a gente fala, eu nem quero imaginar ficar no lugar dessa pessoa. Meu Deus, o que que ela está passando é muito grave, né? Muito forte. Né, gente? Um luto. Meu Deus, né? É isso, porque o Senhor fala pra gente ter compaixão, né? E o Senhor, Ele vai nos modelando conforme a gente vai obedecendo a sua palavra. Lembrar dos presos, orar por eles, né? Para que o Evangelho venha entrar lá nas prisões, porque o Evangelho é boas notícias, né? E aquilo que as autoridades não conseguem fazer, a sociedade não consegue fazer, pelo Evangelho do Senhor, tudo muda, né? O Evangelho, ele transforma o caráter e a personalidade da pessoa. Muda tudo. O Evangelho é poderoso. É poder de Deus para a salvação de almas. Mesmo que a pessoa é tão perigosa, ela foi perigosa, ela é perigosa por conta do que entrou dentro dela, não é ela mesma. E quando o Evangelho é introduzido na vida dessa pessoa, sai todo o mal. E a pessoa então fica liberta. Por isso que é uma transformação gloriosa. E realmente, gente, o Evangelho é livre, né? Ele pode ultrapassar aquelas grades, aquelas barreiras, aqueles muros altos e entrar dentro daquele coraçãozinho lá daquele homem que está na solitária, entrar no castigo, no isolamento, nos pátios, né? Nos quartos. O Evangelho é poderoso, gente. Por isso que a gente deve sempre estar orando pelos presos. Na cadeia de segurança máxima, né? Prisões femininas. Então o Senhor fala, lembrai-vos dos presos, né? Porque tem alma lá dentro. Tem uma alma ali, precisando ser livre. Eles podem continuar lá presos, pagando pelo que eles fizeram. Mas a alma pode ser livre para ser salvo, para ser liberto, né? Venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Então, nesse versículo, gente, está falando que venerado seja entre todos o matrimônio. Porque o Senhor, ele vela muito sobre isso, sobre o casal, né? E venerado seja entre todos, quer dizer, tem que ser, gente, honrado o matrimônio, né? Constituído por Deus, é abençoado por Deus, principalmente pessoas que vão ao altar, né, diante de Deus. E Deus fala que é para a gente cuidar, né, do casamento. Mas os que dão a prostituição, Deus os julgará. Por quê? Porque existem casais que eles abrem brecha para a prostituição dentro do seu lar, na sua cama, né? O Senhor está falando aqui, o leito sem mácula. Então o leito é sagrado, não pode ter mácula nenhuma. Não pode ter pecado nenhum entre o casal. Tem casal, gente, que eu conheço, eu estou falando porque eu conheço, eu sei, eu presenciei e estou orando por eles até hoje para que
Deus vai fazer um milagre. Eles constituíram família. Os filhos ainda são pequenos ainda. Mas eles caíram na besteira de trazer para o seu leito a prostituição. Através da tecnologia, entendeu? E para poder apimentar a sua relação. Só que, gente, é um perigo, gente. Pode entrar um espírito no meio do casal, o espírito da prostituição, o espírito do adultério pode entrar no meio do casal. E foi o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte: ela começou a prostituir com outros homens, ele também a adulterar, né? E ele também, no fim, arrumou outra mulher e arrumou um filho com a outra mulher, fora os filhos pequenos que ele já tem. Depois largou daquela lá, voltou a ficar com as crianças dele. Gente, é horrível. Às vezes a pessoa quer apimentar a relação e acaba trazendo para o seu leito o pecado da prostituição, do adultério. Gente, esse espírito é horrível para destruir casamento, gente. Ele está ali, né? Por isso que a gente tem que orar muito pelo nosso relacionamento, nossa casa. O nosso cônjuge tem que estar sempre debaixo do nosso joelho para que não venha entrar esse espírito da prostituição, para que os dois venham se santificar ao Senhor, para que os dois venham se amar. A gente não pode dar brecha no relacionamento. Não podemos dar legalidade, porque senão, gente, o inimigo vem com tudo, rompendo o amor do casal. O casal começa a ter ódio do outro, o casal começa a se irritar com o outro. Às vezes um fala uma coisa, ele entende outra, ou ele fala, ela entende outra. E aí então vira aquele rolo danado, né? A palavra do Senhor diz: o casal tem que ter o seu leito em santificação, o leito sem mácula, sem mancha. Seja os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Contentar com o que tem não significa você cruzar os braços, não tem nada a ver. Deus vê o esforço de todo mundo, Deus dá o quinhão para todo mundo, a parte de cada um, e é para a gente contentar com aquele que ele dá para a gente. Porque muitos buscam coisas desnecessárias e acaba então trazendo problemas para si mesmo. Tem que contentar com o salário, está escrito lá em Lucas. Cada um tem que contentar com o seu salário, está escrito. Não está falando para a gente correr atrás de mais, para contentar com o que tem, né? Olha lá. Sejam vossos costumes sem avareza, contentai-vos com o que tem, porque ele disse: eu não te deixarei e nem vou te desamparar. Para a gente contentar com as coisas que a gente tem, sabe por quê? Tem pessoas que não se contentam com o que tem e vivem em confusão, vivem em amargura, sem paz, porque nunca está contente com aquilo que tem. Troca de carro, compra outro carro e quebra esse carro e arruma outro carro e nunca está feliz com aquilo que tem, né? Nada tá bom,
né? Nunca está contente com o salário, nunca está contente com o serviço, não está contente com nada, né? E o Senhor diz, olha, fica contente com o que você tem. Mas é pouco, não sei o quê. Ó, é melhor você ter esse pouco aí do que você não ter nada. Porque quem muito quer, acaba não tendo nada. Não é verdade? E diz mais, porque o Senhor falou que nunca vai te deixar, quer dizer, Ele nunca vai deixar você morrer de fome. Não vai te desamparar, não. Ele está contigo, te ajudando, dando força, dando graça. Então é para a gente ficar feliz, né? Sabendo que o nosso Deus está conosco, nos abençoando. Seja o vosso costume sem avareza. Por que a pessoa não tem o que precisa? Porque ela é avarenta. É avarenta, é mal-mirrada, não consegue dar nada para ninguém, não consegue ajudar ninguém. Sempre está na miséria. Porque é avarento. É avarento. Quando vai passar uma oferta na igreja, a pessoa ela tem condições de dar mais, mas ela não dá. É avarento. O coração duro. Tá entendendo? Se achar uma pessoa que fala contra o dízimo, lá ela tá. Tá lá concordando. Por quê? Porque é avarento. A pessoa que ela não é avarenta, quanto mais ela doa, quanto mais ela contribui, mais ela tem. E não é só financeiro, não é só no dinheiro. Quanto mais a pessoa doa roupa, mais ela ganha. Quanto mais a pessoa oferece, mais ela ganha. E assim, gente, com confiança, a gente possa dizer com ousadia, o Senhor é o meu ajudador. E não temerei o que me possa fazer o homem. Tá vendo? Então as pessoas podem até ameaçar você de tirar isso, tirar aquilo. Mas só que as tuas coisas estão na mão de Deus. A sua vida financeira você colocou na mão de Deus. A sua vida em si você colocou na mão de Deus. Então você não tem medo de nada. Das ameaças, contra as propostas, né? Tantas outras coisas. Você não tem medo, não. Porque o Senhor é o teu aliado. Você tem uma aliança com Deus. Você tem amizade com Ele, Ele não te deixa, Ele não te desampara. E o pouquinho que você tem, você sempre consagra a Deus. Por isso que Deus te abençoa. E tem muitas pessoas sendo abençoadas por sua conta. Você não somente abençoa sua casa, como você abençoa sua igreja, abençoa seus filhinhos, seus parentes, seus netinhos, suas noras, suas irmãs, seus parentes. Olha quantas pessoas que você abençoa. E você é pobrezinho. E você nem é rico. O seu carro, o seu carro não é nada perto dos outros. O seu carro é velhinho, mas seu carrinho tá sempre cheio de gente se levando para lá para cá, né? E a sua casa não é chique, não. Mas a sua casa sempre tem gente ali comendo com você. Que bênção, né? Porque o Senhor é o teu ajudador. Porque você tem colocado o Senhor como teu escudo, tua fortaleza. E eu vou terminar dizendo assim, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém? Vou ficar com essa palavra para a nossa meditação de hoje. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia lindo, maravilhoso e próspero. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro.